Essa nossa reunião, nós gostaríamos de dar um aviso. A gente que já fez o curso do Livro dos Médiuns, a gente sabe que quando a gente se afasta durante um tempo da casa, quando a gente retorna, a gente não vai doar passe. Não sei se vocês lembram disso. Então, como a gente está iniciando, hoje é a terceira reunião que nós estamos tendo presencial, nós, que fazemos parte da diretoria, estamos só nós levantando para vibrar no passe. O resto fica todo mundo sentadinho para receber seu passe. Isso daí é até a gente se ambientar com a energia da casa, porque a gente sabe que quando a gente se afasta, a gente fica sem essa proteção, né? Então, para não pensar que, por que só está levantando as pessoas da diretoria, entendeu? Que passe, tem muita gente que dá passe, mas aí, então, é só por esse motivo, para ninguém ficar melindrado, que são instruções que nos dão através do Livro dos Médiuns, né? Para que a gente possa se ambientar e vibrar com todo o coração. E na hora da palestra, a nossa palestrante irá tirar a máscara, porque nós estamos distante, para que não haja nenhum abafamento do som, tá? Porque às vezes até na transmissão lá fica muito baixo. Então é só por isso, tá? Mas como também está todo mundo vacinado, a gente não precisa se preocupar muito, porque a gente está bem distante. Nós estamos seguindo as normas da segurança de saúde, né? Então, a gente vai dar início à nossa reunião na tarde de hoje, com a leitura dessa paginazinha, O Grande Futuro. Desde os primórdios do cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de adoração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente do serviço de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não deserdou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios, ou porque as feridas humanas se fazem, por vezes, mais dolorosas. Tais ocorrências, muita vez, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Emmanuel, do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor, nos apresentando para a tarefa que Tu nos confiou neste momento. Mas que nós estejamos, Senhor, com os nossos corações abertos para as intuições e para tudo aquilo que Tu nos trarás na tarde de hoje. Abençoa a nossa Kilsen, Senhor,
que nos trará o estudo de hoje. E que o Teu Evangelho seja, Senhor, uma carta viva, iluminando os nossos passos, direcionando a nossa vida, para que venhamos ir ao encontro da Tua presença generosa na terra. Abençoa todos nós que aqui estamos no dia de hoje. Abençoa todos aqueles que não puderam estar conosco. E que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. O som tá bom? Tá tudo direitinho? É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês, estudando com vocês, né? É uma palestra, mas na verdade é uma oportunidade de estudo do Evangelho. E quando eu fui estudar, eu tenho esse livro aqui, ó. Esse caderno. E que é onde eu coloco todos os meus estudos. E eu percebi que eu já fiz essa palestra. Que vergonha. Que vergonha que eu senti de mim mesma. E eu peço perdão para quem assistiu essa palestra. Porque foi tão rasa, mas tão rasa, tão pequenininha. Quase foi do meu tamanho, foi menor do meu tamanho. Mas aí a gente percebe o quanto é importante a gente estudar, estudar, estudar. Eu não sei quantas vezes vocês ou eu fizemos o livro do Evangelho, né? Aqui nessa mesa, quantas vezes foi estudado o Evangelho? Quantas vezes? Muitas vezes. Por que será, né? O que será que a gente precisa aprender? E revendo a palestra que eu tinha dado, eu percebi que eu tinha entendido de uma maneira diferente, de acordo com aquela Kilsen lá de trás, né? E hoje eu observo que eu estou um pouco diferente e consigo visualizar e vislumbrar o Evangelho de uma forma diferente. E isso acontece com todos os livros da doutrina espírita. Então, tem gente que fala assim, mas eu já fiz o livro dos Espíritos, eu já fiz o livro dos Médiuns, mas na realidade a gente vai ter que fazer por muitas vidas, se é que a gente vai ter essa oportunidade. Se a gente não tiver a oportunidade de ser espírita, vamos aproveitar agora. Então, quando a casa abrir, a gente já vai se inscrevendo nos cursos, né? Porque é muito importante, né? E o Evangelho, ele é esse farol para a gente. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E os passos de Jesus estão no Evangelho. E é isso que a gente precisa seguir, né? Se a gente parar para pensar, os nossos sofrimentos e as nossas dores, elas estão todas aqui, respondidas e nos dando consolo no Evangelho. E se a gente não encontrar em nenhum capítulo, a gente vai lá atrás, na prece, nas preces, né? E a gente se acalma com uma prece. Porque às vezes nem prece a gente consegue fazer. Eu não sei vocês, mas por muitas vezes isso aconteceu comigo. Uma vez eu me lembro que numa atendimento fraterno com a Lena, nunca vou me esquecer, eu sempre falo isso, porque eu acho muito válido. Nesses momentos que a gente está tão assim, tão envolto nos nossos problemas e tão desesperado, ela falou assim para mim: você consegue rezar? Não. Você consegue ler? Eu falei: não.
não consigo nem ler o Evangelho. Ela, então vamos combinar, todos os dias você lê uma frase, abre, olha que simplicidade, abre e você leu apenas uma frase. Olha, isso me sustentou por tanto tempo, porque eu era desesperada. Isso me sustentou muito, porque no Evangelho, se você abrir, os Espíritos vão ajudar, você vai estar sob a influência dos Espíritos de Jesus, porque afinal de contas é um livro que fala de Jesus, então é a influência de Jesus. Então leia o Evangelho, estuda o Evangelho, que é realmente esse farol para acalmar os nossos corações. Às vezes a gente, poxa, a casa está fechada, não sei o que. Vai lá no Evangelho, faz isso que a Helena me ensinou. Lê uma frasezinha por dia. Deixa o Evangelho em cima da mesa aberto e vai lá e abre. A frase é, mesmo que não tenha nada a ver, mas você vai estar sob influência do Evangelho. Dito isso, a gente começa a palestra. Nós vamos falar dos 3 últimos itens do primeiro capítulo do Evangelho, que é não vim destruir a lei, que está em Mateus, né? Ele traz o Evangelho de Mateus para falar disso. E eu achei uma curiosidade, assim, eu achei muito interessante, porque eu tenho esse Evangelho aqui, que é o Novo Testamento, né? É a Bíblia, o Novo Testamento. Esse é o Novo Testamento, que é a tradução de Haroldo Dutra. E olha, gente, olha o tamanho da letra. É para todo mundo ler. Porque a Bíblia, às vezes, a gente não consegue ler, porque é uma letrinha muito pequenininha, né? E esse aqui, ele tem explicações, essas referências, e ajuda muito a gente a entender. E estudar a Bíblia é muito bom. É muito bom. Assim como o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu peguei o capítulo 5º de Mateus, você vê o 5º capítulo, né? Ou seja, Mateus começa logo ali. Aí ele traz a história, né, de Jesus, de João, aí ele vai recolhendo os discípulos, é toda uma historinha, a gente vai acompanhando essa cronologia de Jesus quando ele começou a sua tarefa, né, vamos dizer assim. Ele vai contando toda a historinha. E no 5º capítulo, ele já vai com a parte mais moral. E eu vou ler para vocês os temas que são do 5º capítulo. Olha só, ele começa com as bem-aventuranças. Olha como é espiritualizado esse 5º capítulo. As bem-aventuranças. Então ele sobe lá no monte e vem o Sermão do Monte. Depois, a missão dos discípulos. Isso fala para a gente. Isso cala em nosso coração. E aí depois ele fala da lei, a justiça e o reino. Sabe que título é esse? É quando ele fala, não vim destruir a lei. Eu vou repetir. A lei, a justiça e o reino. A lei, a justiça e o reino. Isso tudo está dentro do item de não vim destruir a lei. E por coincidência, que não é coincidência, a gente sabe, não vim destruir a lei é o primeiro capítulo que Kardec pega do Evangelho para começar o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. É o primeiro capítulo. A lei, a justiça e o reino. É o primeiro capítulo para a gente começar a estudar o Evangelho, os passos de Jesus, a moral divina, a moral de amor que Kardec utiliza, né? E mais um pouquinho lá na frente, que é bem lá na frente, é a estratégia divina. A estratégia divina, didática,
que é as 3 revelações, porque é disso que trata esse capítulo. As 3 revelações, né? O título, o capítulo é Não Vim Destruir a Lei, mas esses 3 itens que a gente vai estudar hoje fala das 3 revelações. E as 3 revelações, ela é uma atividade didática que Deus imprime aos seus filhos para a lei de progresso. Então, ele pegou aquele povo que já tinha... Isso tudo a gente já estudou, né? A Andréia trouxe muito bem, falando de Moisés. Aquele povo semi-selvagem, mas que acreditava num só Deus e já estava meio que pronto, né? Para poder receber o decálogo e seria mais fácil, né? Então ele fala da primeira revelação, que é personificada em Moisés. Moisés, eu vou pegar minha colinha aqui, ó. Moisés, ele é um excelente médium, ele é disciplinado e principalmente ele é um ótimo legislador civil, porque ele, como médium, ele trouxe os 10 mandamentos e, como legislador, ele teve que ensinar aquele povo a tomar banho, a ter higiene, a se relacionar com a sua esposa, com seus filhos, com o outro. É uma lei de um povo. É como se a gente pegasse a lei do Brasil, onde a gente ainda joga coisa no chão, e a gente comparasse a lei de um país que não tem mais isso, de jogar nada no chão. Então, nessa lei, não precisa, nesse povo que não joga nada no chão, não precisa ter uma lei. Essa lei já foi cortada, ela já foi alterada. Por quê? Porque esse povo já sabe como agir, né? E aí quando Jesus fala, aí ele vem a segunda revelação, que é Jesus. Quando Jesus traz, eu não vim destruir a lei, ele não veio destruir a lei. Ele pegou a lei e veio cumprir a lei. E foi quando ele unificou a lei, né? Entre amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e ao próximo como a si mesmo. É isso que ele veio fazer, ele veio cumprir essa lei. Vou guardar Moisés aqui. Só que essa lei, ela já estava, era uma lei materializada, né? Era uma lei que para o povo hebreu, ele era um Deus do temor, né? Ele não, nosso Deus, né? Era um Deus do temor, era um Deus da guerra, era um Deus que dava medo, porque tinha que ser assim. A gente precisa disso. Até hoje a gente precisa da lei seca, né? Até hoje a gente precisa, sabendo que tem aquela história da lei que pega e da lei que não pega, né? Tem isso. E às vezes a gente precisa das sanções. Na verdade, aquele povo, ele precisava daquelas sanções e acreditar nesse Deus mais materializado. E quando Jesus veio e trouxe a lei de amor, porque ele falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o que ele traz? Ele espiritualiza a lei, ele sai da matéria, ele sai do temor, ele chama Deus de Pai, Papai. Ele aproxima a gente de Deus, ele faz com que a gente possa falar: Pai, Pai, me ajuda, Pai.
Meu coração não está aguentando, Pai, eu estou sofrendo. Ele traz essa lei de amor espiritualizada em tudo que ele ensinou. E ele ensina através de quê? Ele ensina através de parábolas. Jesus, ele ensina através de parábolas. E uma vez eu ouvi, numa palestra, uma pessoa falar que as parábolas, elas são como uma fruta, onde o fruto está lá dentro e a casca está por fora, protegendo aquele fruto, aquela polpa, né? Por quê? Porque o cerne da questão precisa ser protegido ao longo dos tempos, para que não seja modificado, para que não seja alterado. Então, tem gente que prefere comer a casca, e aí fica presa ali na letra da parábola, né? E tem gente que prefere descascar. A gente está fazendo o estudo das parábolas. O que a gente está fazendo? A gente está descascando aquela parábola para a gente pegar o fruto, o cerne da moral de Jesus, da moral divina. Foi dessa forma que Jesus nos ensinou, né? E a terceira revelação, ela veio personificada através de os espíritos. Não é Kardec. Na verdade, não teve uma personificação de uma única pessoa, né? Ela veio através de todos os espíritos do mundo inteiro, espíritos de outras religiões. Olha que interessante. Teve espírito israelita, né? Teve espírito católico. Por quê? Porque antigamente não tinha espiritismo. Antigamente não tinha espiritismo. Como é que eles iam aprender, né? Eu li a transição, acho que é isso, a transição do planeta ou a transição do planeta, né? De Divaldo. A transição planetária, é isso mesmo. De Divaldo, que trazia como o contexto espiritual do tsunami, né? Daquele tsunami que teve, que eu já não me lembro mais aonde onde foi que aconteceu. E nesse momento em que os desencarnes aconteceram, tinham pessoas ali de todas as religiões do mundo inteiro, e tinham que ter espíritos do mundo inteiro para recolher. Porque imagine só, se você é um muçulmano e vem um espírito espírita ou católico buscar ele não vai. Ele não sabe nem que morreu, ele não vai. Ele tem que acreditar, ele tem que ir de acordo com a crença dele. E Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele prepara o mundo inteiro para uns ajudar os outros, independente do livro. Porque teve sim outras pessoas espalhando a verdade pelo planeta, né? Então cada qual recebe aquilo que a gente consegue absorver e aprender. Então a terceira revelação, principalmente ela, traz a reencarnação. E a reencarnação, ela é tão boa, a gente descobrir a reencarnação, que ela é resposta para tudo. Se não for a resposta à reencarnação, olha para o que tu está fazendo, porque é agora mesmo. Então, eu estou com excesso de peso. Tá na reencarnação? Kilsen, não mente para você. Tu gosta do chocolate, tu gosta de comer, não tá na reencarnação, tá na minha vida atual. E isso me causa problemas de saúde, né? Mas outras coisas que a gente vai vivendo nas nossas vidas
que a gente pergunta, por quê? Por quê? Aí vem, não, mas tem a reencarnação, né? A doutrina espírita, ela traz conceitos de justiça, né? Ela traz conceito de que não é Deus, esse Pai misericordioso e bom, que faz a maldade com a gente e que nos pune. Não, nós temos um perispírito. Nesse perispírito tem as marcas de tudo aquilo que a gente fez como espíritos imortais que somos e que temos histórias lá atrás, né? E com essas marcas a gente vai vivendo aquilo que a gente precisa viver, a dor que a gente precisa passar. Graças às dores que a gente precisa passar, a gente vai progredindo. Graças àqueles espíritos que ficam me perturbando, eu vim parar aqui na casa espírita. Tem que agradecer ao espírito obsessor. Por quê? Porque através deles, ou da dor, ou da dificuldade, ou das perdas, seja o momento que for, a gente vem parar num lugar como esse, buscando ajuda. E vejam só, a gente sentiu falta, né? A gente sentiu tanta falta da casa espírita. Às vezes a gente tinha oportunidade, ai, tá muito calor, não vou para a casa do caminho, não. Hoje está muito calor, essa sexta-feira, não estou aguentando, ou estou com muita dor nas costas. E aquele dia que a gente estava pensando, enquanto pandemia, enquanto isolamento, que aquela dor nas costas, se eu estivesse na casa do caminho, aquela dorzinha no joelho iria melhorar, não é? Ou eu não ia nem sentir aquele momento. Então, a cada momento que nós, como sociedade, vamos progredindo, a gente recebe um presente, uma revelação. Revelar é retirar o véu. Então a gente teve a revelação do Decálogo, depois a gente espiritualizou não, que a gente não espiritualizou, mas Jesus espiritualizou a segunda revelação, que é o papai que nos trouxe, que ele virou e falou assim, é como se ele tivesse pego, olha só minha filha, segura aqui na mão do papai, que é Deus, pode contar com ele te perdoa, vai e não peques mais, né? É isso que ele fez. E depois, como naquele momento, ele fala há muitas moradas na casa do meu pai, em que como naquele momento ele ia trazer que no universo, ou nos universos, nem sei se essa é a palavra, poderia falar de que existia vida em outro planeta. Naquele momento dava para falar? Não dava. Então a gente foi progredindo, a gente foi crescendo, a gente foi amadurecendo, igual eu, como foi naquela palestrinha lá que eu dei. E quando eu olhar daqui a alguns anos essa palestra, eu falar, Kilsen, que palestra foi essa? Porque a gente vai progredindo e a gente vai crescendo. E é isso que Deus espera de nós, né? Porque nós não somos, olha, tem uma revelação para dar. Nós não somos mais crianças espirituais. Não dá mais para espernear, não dá mais para colocar, dizer, a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. Não dá mais para fazer isso. Não dá mais para ficar de pobre coitado. Vamos usar uma linguagem de gíria, temos que assumir o nosso BO, temos que assumir, porque é nosso, não é de mais ninguém. Aquele parente é nosso. Mas essa doença não é para ter, eu não posso ter. Por que eu tenho que ter essa doença, esse monte de doença? É meu BO. Eu que tenho que assumir, né? Não dá mais para correr. Os tempos são chegados. É isso que ele vem trazer.
E a gente já pode fazer. Eu vou ler um pouquinho do Evangelho, porque eu só falei, né? Então eu vou ler um pouquinho e a gente vai conversando, né? Vamos lá. A nova era. Aqui ele fala do povo hebreu, que foi um instrumento de Deus, o instrumento que Deus utilizou para se revelar por intermédio de Moisés e profetas. Isso nós já sabemos. Ele fala que esses povos semi-selvagens não teriam compreendido se pudessem adorar a Deus, nem que fosse preciso perdoar. Não, peraí, eu vou ler de novo. Esses povos selvagens, eles não teriam compreendido que eles deveriam amar o inimigo. Vou pular aqui uma parte. Vamos falar de amar o inimigo, porque ele está falando dos povos selvagens, semi-selvagens. Semi-selvagem. A pessoa fala com a mão, fala com tudo. Vamos falar dos povos semi-selvagens. A gente só aprendeu a amar a Deus, quer dizer, ouviu falar em amar o inimigo quando Jesus veio, né? E até hoje a gente está penando para amar o inimigo, né? Mas amar o inimigo não é a gente ter que... eu vou colocar esse inimigo dentro da minha casa porque eu tenho que amar ele, né? Não é isso. Amar o inimigo é a gente colocar o nosso ressentimento de lado, virar essa página. Porque, na verdade, quando a gente tem uma pessoa como inimigo, a gente ali já está se contaminando. Nós somos o próprio algoz de nós mesmos quando a gente tem esse inimigo, né? Porque a gente fica tão infantil, né? Eu estou falando de mim, gente. Estou falando de mim. Hoje tem reunião do condomínio. Não sei como é que vai ser. Ainda bem que eu estou fazendo essa palestra, entendeu? Porque a gente fica infantil mesmo. A gente fica infantil, a gente ainda tem a dificuldade, aquele vizinho, como é que aquele vizinho faz isso, gente? Como é que ele xinga o outro desse jeito? Não gosto dele. O negócio não é nem comigo. Mas eu não consigo compreender ele nas dificuldades dele. Então, amar o inimigo é você tentar compreender e olhar ele como uma história, né, de espírito mortal. Pensar... Olha que interessante, eu vou falar de, sem querer entrar em política, mas a gente pensando no nosso cenário político hoje, global, né? Amar o inimigo, tá muito difícil. Tá muito difícil amar o inimigo, né? Nesse cenário. Mas aí, essas pessoas que a gente não consegue amar nesse cenário, eles têm mentores espirituais, eles têm mãezinhas que podem estar encarnadas ou não. Eles têm Deus e Jesus e amigos espirituais tentando tirar eles do caminho errado. Eles têm isso. Eles estão preocupados com o que eles estão fazendo? Lógico que eles estão preocupados, mas nem por isso eles estão abandonados. Dá muita raiva. Como é que eu vou ser mentor espiritual de alguém que bombardeia um outro país? Deus precisa dessa pessoa. E ele está lá. Aquele papai, o papai que Jesus trouxe, também é papai dele. Ele não está abandonado. Só que a gente ainda é muito infantil. Já se passaram 21 séculos. É isso? 21 ou 22? 22. 22 séculos se passaram. No Evangelho fala de 18 séculos. Ai de vós, 18 séculos e vocês ainda não fazem. E a gente está aqui falando de 22 séculos. E a gente ainda não consegue amar o inimigo. Se a gente não consegue
outra dica que eu recebi, né? Eu cheguei aqui com uma dor muito grande, onde eu tinha alguns inimigos. E eu tinha, não vou nem falar a palavra. E aí, o Ivo, seu Ivo, nosso querido, eu falei, não é fácil não, que eu era assim, tá, gente? Não é fácil não amar o inimigo. Como é que você quer que eu ame? Se a pessoa fez isso, isso e isso na minha vida, não dá não. Se não ama, então reze todos os dias por ele. Mas eu vou rezar como? Se eu não quero o bem dessa pessoa? Eu era assim, gente. Eu era assim. Estou aqui me despindo para vocês. Como é que eu vou querer o bem dessa pessoa? Não tem problema. Reza do jeito que você puder. Aí eu rezava. Deus, o Senhor sabe como eu sou. O Senhor sabe o que eu estou sentindo. Mas o Senhor abençoa ele. Era assim que eu fazia. E por anos eu rezei assim. Eu rezei assim, eu rezei assim. Até que um dia, no meu coração, eu não senti mais aquele peso. Eu não sei o que é perdoar. Eu acho que eu perdoei. Eu acho, mas não sei. Sei, lá no plano espiritual a gente vai saber. Se aquilo não vai me trazer um... Mas de qualquer forma, me falaram que, olha, Kilsen, uma amiga minha falou, essas pessoas têm mãe. Eu nunca mais esqueci dessa fala. E mãe, né, é uma coisa tão... Essas pessoas têm mãe. Imagina o sofrimento dessas pessoas. Porque eu vibrava, enfim. Era uma coisa que está lá no passado, graças a Deus. Na Kilsen, das outras reencarnações dessa minha vida. E aí, vamos continuar, né? Vamos falar de Cristo. Já que a gente está falando de amar o inimigo, quem trouxe isso para a gente foi Cristo, né? O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, enfim, de uma moral que há de transformar a terra, e dela fazer uma morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso. Isso ainda está em Jesus, gente. A terceira revelação veio depois. Mas ele veio preparar a terra para isso tudo aqui, que a gente ainda não faz. A gente tem vontade. Nós temos a vontade, nós. Mas ainda falta muito para a gente. Ainda falta mais vontade. A gente ajuda, faz, mas e essa pujança que a gente precisa ter? Não temos ainda. A gente ainda está na nossa dor. Semana passada eu não vim porque eu tinha que ir no médico, é a minha dor, né? Então, a gente ainda está muito voltado para a matéria, né? Afinal de contas, estamos num mundo onde a matéria, ela prevalece. E o perispírito, que eu havia falado anteriormente, ele é como se fosse um cartão magnético. Tu tá num banco X, tu coloca lá, ele faz... E aí aparece lá a conta da Kilsen. E a Kilsen vai para o planeta Terra, vai morar no Rio de Janeiro, vai estar tudo ali. É dessa forma. Então não tem para onde correr, né? E aí a gente precisa lutar muito contra as nossas tendências, eu vou falar tendências, né? As nossas tendências que ainda não estão moralizadas, né? As nossas dificuldades, as nossas teimosias, porque a gente é muito assim, né? A gente ainda tem essa dificuldade.
Mas ele fala: são chegados tempos em que os ideais morais devem se desenvolver para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Não se creia, porém, que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Falou que a gente tem que ter luta. Vou falar uma coisa. Quando a gente chega na doutrina espírita, a gente fica vislumbrado, né? Nossa, é a tal da lua de mel. Nossa, eu me sinto tão bem nessa casa. Ai, todo mundo é lindo. Ai, gente, olha, isso aqui me faz tão bem. E não sei o que. Aí vai passando o tempo. Kilson, você é obrigada a fazer de novo o livro dos Espíritos. Mas eu já fiz. Tá bom, vou estudar. Aí vai passando. Aí o Evangelho de novo. Eu não posso fazer já o livro dos médios? Eu sou médio, gente. Posso fazer o livro dos médios? Não, agora você vai voltar a fazer o Evangelho. A lua de mel acabando, né? Aí quando eu faço pela terceira vez o Evangelho, aí eu falo, caramba, tô ferrada. Porque só numas terceiras ou quartas vezes aí que a gente vai percebendo que depois que a gente, antigamente não tinha rampa, né? Não tinha escada, era só a rampa. Depois que você sobe essa rampa, apreende a doutrina espírita, você não tem mais como sair correndo daqui e dizer, não quero ouvir, não tem como. Porque você já tem responsabilidade, você já está comprometida com as leis de Deus, com o Evangelho, com Jesus, com os amigos espirituais, porque você já sabe, quem muito recebe, muito será cobrado. Minha vontade era de sair correndo, gente. Vou descer correndo essa rampa, eu não quero mais ouvir, porque eu não quero responsabilidade. E aí, a lua de mel acaba e a gente percebe que é mais difícil. Porque, afinal de contas, fazer dieta no início, a gente emagrece. Nossa, dei uma emagrecida, né? Ó, dei uma secada, só perdi água. Só que continuar isso é mais difícil. E tudo é assim. Você começa uma faculdade toda animada e daqui a pouco você para. Ou é mais difícil, já não aguenta mais. Aí enfim, tudo na vida é assim. No início é mais difícil. E nós, como espíritos imortais, estamos nesse processo. Quanto tempo a gente tem de espírita? O que é que nós estamos fazendo? Afinal de contas, são chegados os tempos. O que nós estamos fazendo para a gente, para o próximo, para aquele outro próximo? O que a gente faz? Gente, eu vou fazer uma fofoca. A Dirce, ela faz o culto, e a Lena também. Olha só, sou fofoqueira de 2 pessoas. Elas fazem o culto todos os dias. Elas rezam, anotam o nome das pessoas, elas rezam para as pessoas todos os dias. Gente, tem dias que eu esqueço meu culto uma vez por semana. Elas fazem todos os dias. O nome disso é disciplina, é vontade. Elas estão fazendo por elas, pelo outro, lá no outro. Quantos anos elas estão na frente? Não sei. Será que em outra vida a gente já não teve contato com essas informações? Por que a gente tem que esperar o tempo delas para fazer isso? Elas estão dando um exemplo. Cabe a gente pegar ou não. Não é? Vamos lá, senão eu não termino hoje.
Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade, atravessar as trevas. Esse foi o dia da vinda de Cristo. E depois, aí ele fala, né? O mundo perdia-se novamente. Então, os espíritos se puseram a falar e advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão reboará. Sede firmes. Eu quero falar uma coisa. Jesus, quando ele trouxe a sua revelação, ele falou assim, ele falou de um reino, que o reino dos céus era para todos, né? E aquele povo hebreu, eles esperavam uma casa, né? A casa deles, o local deles, né? Eu esqueci o nome que eles chamam. E quando Jesus diz que o reino é para todos, ele, mais uma vez, ele espiritualiza esse local. Já não é mais só para o povo hebreu. Quando ele desencarna e que ele fica com os apóstolos agora, né? Ele fica 40 dias, ele fala, vai e vai falar sobre a minha obra para todo mundo. Paulo foi lá falar aos gentios, e foram na Grécia, e foram em todos os lugares que eles consideravam pagãos. O reino é para todos. Não é mais só para um povo, não é mais um local físico, é espiritual. Eu esqueci de falar isso, por isso que eu voltei nessa parte. O espiritismo é de ordem divina, pois tem suas bases assentadas nas próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. E aí ele fala assim: a revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos esperam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa voz humilde. Porque vós sois o grão de areia. Nós somos grão de areia, mas sem grãos de areia não haverá montanhas. Então, a gente pode sim fazer. Não é uma coisa pequena, a gente pode fazer. Não somos pequenos, olha, Francisca, não somos pequenos. Não tenham mais sentidos para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não erguem continentes? A gente pode. Eu vou dar exemplo de dois espíritos, de Agostinho, que é no item 11, que eu vou ler, e de Zaqueu. Zaqueu, quando ele teve contato com Jesus, ele virou a chavinha e eis aí Bezerra de Menezes. Agostinho, ele tinha uma vida mundana e ele se entregou de corpo e alma a Jesus. Então, ele também deu a chavinha, todos dois virou a chavinha. É possível virar essa chave para nós, né? Eu vou falar rapidinho, vou ler rapidinho aqui sobre Agostinho. Gente, a vida de Agostinho é linda demais. Quem puder ler, estudar. Aliás, dos espíritos, desses grandes espíritos, a gente precisa estudar esses grandes espíritos, porque é lindo a gente aprender sobre a vida dessas pessoas que viraram a chave. Porque a gente pode fazer a mesma coisa. Vamos lá, que o tempo corre e a Dice está aqui me olhando de rabo de ouro. O item 11 agora. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte e a razão de tal fato
nós a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Ele não era só um propagador, um componente da igreja, ele é um filósofo. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja, nos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como ocorreu a muitos, Agostinho foi arrancado do paganismo. Ele não era monoteísta, enfim. Melhor dizendo, da incredulidade mais profunda pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu na própria alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo, e o fez compreender que a felicidade estava longe daqueles prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, no seu caminho de Damasco, ele faz uma alusão ao caminho de Damasco de Paulo, né? Ele não teve o caminho, não aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Paulo, não, tá? Foi só o termo da virada de chave, né? Então, quando no seu caminho de Damasco, também ouviu a voz santa lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoa-me. Eu creio, eu sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Pode-se ler nas Notáveis Confissões. Ele tem um livro que é mais ou menos isso o nome, acho que Confissões, não vou lembrar. Desculpem, gente. Depois, se vocês quiserem, eu posso buscar e trazer, porque é muito feio a gente falar e não trazer a referência. Nas suas Notáveis Confissões, que pronunciou ao ter perdido Santa Mônica, ele disse: estou convencido de que minha mãe virá me visitar e dar os seus conselhos, revelando-me o que me espera na vida futura. Ele já estava vendo lá na frente, mesmo na igreja. Ele já esperava que a mãe viesse como espírito, que é Santa Mônica, né? Viesse como espírito para poder ajudar ele, orientar, enfim. Ele já estava lá na frente. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que atualmente, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, que outrora havia pressentido, ele se faz seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. E aí finaliza o nosso capítulo, né? Não vim destruir a lei. Mas eu trouxe uma música que eu não vou cantar, óbvio. Aqui não é nem o lugar e nem eu sou a pessoa certa para isso. Mas essa música é uma música lindíssima, que vocês podem colocar repetindo. Tem de várias formas, tem em coral, é linda demais, tá? São chegados tempos. Quando eu copiei isso quase vindo para cá, que me veio, né, como intuição. E lá na hora, mais uma vez, não tinha o nome do autor. Mas pode me perguntar, isso não é difícil, na internet a gente consegue, tá? Eu vou ler para vocês. São chegados tempos. Já não há mais lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o germe do amor. Até aquele meu vizinho que eu vou encontrar, até aquele outro, todo mundo tem o germe do amor. Já podemos divisar no final da estrada, de luta e de dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. Vocês se imaginam olhando os olhos de Jesus lá no final da nossa estrada? Pensa nisso. E são chegados tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos para o céu. Cada voz que canta a paz,
cada mão que planta a caridade. Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Quem vocês fizeram feliz hoje? Ou essa semana? A gente pode fazer alguém feliz. Viveremos sempre mais indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. Essa é a música e é linda, linda. Na pandemia, acho que foi até a Fátima que me passou. Fizeram um coral com essas chamadas de vídeo, né? Cada um cantando no seu local. Lindíssimo com essa música. Então, são chegados os tempos. Isso tá, quem está aqui não tem como correr. Não dá mais. A gente tem que aproveitar, tá bom? E aí fica aí a minha contribuição para o estudo dessa tarde. Graças a Deus. E vamos agora à leitura do livro Fonte Viva, número 3, na Grande Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Paulo aos Hebreus. A conclusão atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração partido ao mundo. Ignoramos a limitação de vontade normais de nós, mas estamos informados do nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre esse meio da maluca? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão superpostas entre o nosso pensamento e o céu, em laços pretos da senda? Isso é luz da resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria direção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida a graça. Ainda assim, é indispensável seguir sem pesante. Quando não seja possível alcançar meus passos por dia, desloquemos-nos para frente, para adiante, pelo menos alguns minutos. Abre-se ao tomarmos horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem fogo pela montanha escarpada, vencendo o deserto, superando dificuldades, varando pessoeiros, iluminando o estado. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos termos resplandecentes da eterna ressurreição. Graças a Deus. E agora, vamos ficar todos com o pensamento elevado, rogando a Jesus que traga para cada um de nós nesse momento das orações de paz, de equilíbrio e harmonia aos nossos corações. Senhor, aqui estamos diante das nossas dificuldades, mas rogamos, Senhor, que tu nos envies o remédio necessário para curar as nossas chagas e as nossas doenças. Sabemos, Senhor, da nossa fragilidade, mas aqui estamos rogando a Ti. Dá-nos o ânimo,
Dá-nos a força, dá-nos a fé, a esperança e a coragem para vencer o diabo. E diante de tudo aquilo que nós recebemos na casa de hoje, que nós possamos guardar em nosso pensamento para a reflexão de tudo aquilo que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando através de seus espíritos trabalhadores bem que nos auxiliam na nossa caminhada. E assim, Senhor, que a tua paz possa estar em cada mente e em cada coração, tanto os que aqui estão na casa de hoje, para que recebamos, sim, o acréscimo da tua misericórdia, mas todas também as vossas bênçãos, para todos aqueles que não puderam estar conosco na casa de hoje, por todos aqueles que nos acompanharão, ouvindo esse estudo mais tarde. E que a tua luz, Senhor, seja assim o farol que guia os nossos espíritos, a caminho que nos leva a ti e ao Pai. Mas cobramos também, Senhor. Abençoa todos aqueles que nesse momento estão fazendo correção dos seus irmãos. Que a tua suprema misericórdia possa abençoá-los. Porque todos precisamos, Senhor. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos, sim, mãezinhas, paizinhos, amigos espirituais que torcem e vibram pela nossa vitória. Então, que nós sejamos colaboradores do Cristo nesse sentido, vibrando pela humanidade inteira da nossa família maior. E assim, Senhor, que seja em teu santo nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de todos esses generosos diretores espirituais da nossa casa de família, mas, acima de tudo, sempre em nome de Deus, nosso Pai, e encerrando essa prece, possamos encerrar a nossa reunião de estudo pelo Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Antes da gente se despertar, depois dessa revelação, com certeza os Espíritos derramados sobre nós, a gente está caminhando. A gente precisa da matéria de sobreviver. Então a gente pede a colaboração de todos os corações para a nossa campanha do tempo. Vocês sabem que a nossa casa, que vocês estão durante 2 anos, mas todo o primeiro sábado de cada mês, nós estávamos com as nossas cestinhas, com itens alimentícios para entregar às nossas famílias. E com a pandemia, as famílias cresceram. Então a gente conta com a colaboração dos nossos corações. E além da campanha do filho, da cesta básica, tem também um leite para os nossos filhos, né? E outra coisa, a gente sabe que às vezes alguém está faltando dificuldade, não pode dar uma colaboração. Mas se quiser trazer um querido de açúcar, um querido de feijão, um querido de arroz, e trazer as meninas que trabalham de segunda a sábado, de segunda a sexta até às 4 da tarde, então tem tempo para receber as doações. E a gente conta também com o ajuda para os nossos carneiros, porque como a nossa casa fechou, as doações diminuíram, mas a gente sabe que a conta de luz, de água, de telefone, funcionários, encargos públicos, tudo isso, eles continuam. Isso daí não entrou na pandemia, então a gente precisa fazer essa parte da colaboração nesse sentido. Só corroborando o que a gente está contando, quem quiser também pode trazer um quilo de mantimento quando vier para a reunião. Vem para a reunião, quer trazer? Traz, deixa lá embaixo para os meninos ou para o próprio Marco, que a gente recebe e depois a gente armazena no local direitinho. Só uma coisa que eu queria fazer uma ressalva do que a gente disse no início, para quem não estava no início da reunião.
A questão da diretoria estar dando classe, a diretoria não parou. A diretoria estava antes, me parece que a diretoria não passa, né? Parece que a gente é alguma coisa muito importante, né? Mas não. É porque antes a gente voltou para casa, no caminho, o doutor Reto orientou, o doutor Reto preparou a gente para o trabalho e a gente já estava dando passe. Inclusive, não sei se vocês sabem, eu sei que muitos de vocês não devem saber. Lena, Disse, quem eram as pessoas que estavam envolvidas, a gente vibrou nas paredes quando ele voltar para casa. Porque a casa estava fechada muito tempo. E aí, em função disso, eu vou fazer aquele velho jabá, né? Vamos aproveitar, já foram quase 2 anos e meio de estado. Não vamos deixar a reunião sexta-feira esvaziar. Vamos garantir a nossa vaguinha, vamos marcar lá o nosso nome, a nossa presença com a nossa Fátima. O que pode acontecer? A Fátima falar, olha, as vagas já estão preenchidas, aí a gente fica semana que vem. Se isso acontecer, tudo bem. Mas se não, vamos garantir. É tão difícil de retornar, né? E parece, isso aí é voar, né? E lá na China, está de novo um boom aí do coronavírus. Coreia também, Inglaterra também. Então a gente não sabe quando essa normalidade vai voltar para a nossa casa. Né? A gente está aqui aguardando essas orientações. Então vamos aproveitar que o plano espiritual, que a direção material da casa está nos permitindo nesse momento. E essa sagrada reunião de sexta-feira. Né? Aqui vocês tenham certeza, gente, todos os amigos espirituais que trabalham na Casa do Caminho estão presentes. Vocês estão recebendo todo esse auxílio. E para quem não veio no primeiro momento e não assistiu às reuniões gravadas, a nossa aula, que é a diretora da Casa do Caminho, está afastada temporariamente por questões de saúde. Então, assim, mesmo que ela também não tivesse afastada, o trabalho de passo de cura não retorna tão cedo. O trabalho de passo de cura vai ser um dos trabalhos que mais vai demorar a voltar. Por quê? Distanciamento. O passo requer uma próxima. A maioria das casas vocês vão ver que não retornaram com isso. Então vamos aproveitar o que hoje o plano espiritual está oferecendo para a gente, a direção da casa está oferecendo para a gente, tá bom? É isso. Todo mundo assim, tanto satisfeito.